Mighty mountains melt away. Seas of fury bow to your name. Every chain that once held me falls to pieces. Adorei esse post. Eu acredito na ideologia do livro de Gênesis. Gênesis significa o início. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e ele não se engana. Deus não ia colocar um menino dentro da barriga de uma mãe. Quando o menino nasceu, nossa, eu achava que era para ser uma menina. Deus não se engana, Ele é perfeito. Se Ele te fez homem, Ele tem um propósito para a tua vida como homem. Se Ele te fez mulher, Ele tem um propósito para a tua vida como mulher. E o que o mundo está querendo disseminar é roubar o propósito e a identidade de Deus para nós. Mas nós não vamos seguir nesse caminho, amém? Nós vamos bater de frente com a verdade de Deus. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, Léo. Vamos orar. Pai querido, Pai de glória, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua igreja, de sermos chamados filhos de Deus. É uma honra estarmos aqui. Pedimos, Senhor, que Tu venha manifestar com revelação, graça e glória essa palavra nas nossas vidas. Que ela venha de encontro à necessidade de cada um aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, consagramos esse momento a Ti. Amém. Amém. Quero começar com uma pergunta. Gostaria que vocês interagissem comigo aqui um pouquinho. Qual a sua posse mais preciosa? Se você pudesse fazer uma lista de tudo que você tem, qual seria a sua posse mais preciosa? Seu carro novo? Sua casa? Seu apartamento? As joias que você tem, que você herdou da sua avó, que tem um valor sentimental muito grande? O que será que você tem, seu álbum de casamento? Qual é a sua posse, os seus filhos, a sua família? Qual é a sua posse mais preciosa? Deixa eu ouvir aí. Fala aí, pessoal daqui, ó. Qual a sua posse mais preciosa? Hã? Quem veio de manhã não vale falar. Mais? Família, desse lado aqui, que mais? Filhos. Qual a sua posse mais preciosa? Fala lá. Seu quê? Teu gato? Achei que ele ia falar meu PlayStation. Presta atenção. A coisa mais preciosa que você tem na sua vida é a vida eterna. O que nós temos de mais precioso é a vida eterna. Falando de vida eterna, qual é o versículo mais famoso da Bíblia? João 3,16. O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Tenha o quê? Tenha vida eterna. Nós temos dois tipos de vida eterna. Vai ter uma vida eterna junto com Deus, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E nós temos também uma vida eterna longe de Deus, separação total e completa de Deus, onde haverá escuridão, isolamento, e ranger de dentes e pavor. Nós queremos a vida que Jesus veio nos dar, amém? Essa é a vida eterna, esse é o maior bem, que a gente venha sempre contemplar esse bem maior que nós temos, dar valor a esse bem que Jesus veio nos dar, esse presente. A gente não consegue lutar para ganhá-lo, é um presente, uma dádiva de Deus, amém? Então, como que Jesus chegou nesse versículo? Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 3 de João, que nós vamos explorar um pouquinho. João 3,16. Como que Jesus chegou nesse versículo tão famoso? Jesus estava pregando para multidões? Esse versículo não faz parte, esse ensinamento não faz parte do momento do Sermão da Montanha, não faz parte do momento que Jesus estava falando sobre, que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Como que Jesus chegou nesse versículo? Quando a gente começar a ler
capítulo 3, versículo 1, a gente vai ver como Jesus chegou lá. E olha o que está escrito aqui, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Papo vem, papo vai, versículo 1, versículo 2, 3, 4, 5, chega no 16, Jesus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que a gente entende aqui? Esse versículo surgiu, essa frase maravilhosa, palavras que saíram da boca de Jesus, surgiu de uma conversa. Nunca subestime o poder de um bate-papo. Nunca subestime o que você pode aprender sentado sobre uma mesa. 3/4 do ministério de Jesus, ele passou tomando refeição com pessoas. Ele passou conversando com grupos pequenos. Ele passou fazendo piqueniques com seus discípulos. Ele passou com outras pessoas estranhas. E ali, naquele bate-papo, pessoas eram completamente transformadas. E não foi diferente com a vida desse homem. Esse homem chamado Nicodemos. Desse bate-papo impactou profundamente a vida dele, não só a vida dele, mas também a nossa, porque esse é o versículo mais famoso de toda a Bíblia. É falado, eu aprendi a decorar ele, foi o primeiro versículo que eu decorei quando criança na escola dominical. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram esse versículo várias vezes. Então, isso surgiu de um bate-papo. E um homem chamado João, discípulo de Jesus, estava só de bituca ouvindo essa conversa e anotando tudo. Por isso que ela está aqui registrada na Bíblia. Então, João, sabiamente, essa conversa eu não posso perder. Ficou lá, o que esse homem Nicodemos tem para falar com Jesus? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem importante. Ele era um líder em Israel. Israel tinha uma cúpula que se chamava Sinédrio. Só 70 líderes, 70 dos fariseus mais capacitados poderiam fazer parte dessa cúpula. E Nicodemos fazia parte dessa cúpula. Ele ensinava as pessoas da sinagoga. Ele ensinava o povo judeu. Ele era um homem culto, ele era um homem inteligente, ele era um homem rico. Esse homem foi profundamente impactado por essa conversa com Jesus, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o corpo dele ficou preso naquela cruz, e 2 homens, um chamado José de Arimateia e outro cara que é o Nicodemos, a gente pode chamar ele de Nico, chegou lá a Pilatos e disse: Pilatos, nós queremos o corpo de Jesus. Porque o Império Romano, quando crucificava alguém, aquela pessoa que foi condenada à crucificação não tinha direito a enterro. Não tinha direito a enterro porque ele era um desertor, ele era um traidor, e era para ser considerado como um exemplo para toda a população. Então eles pegavam o corpo daquela pessoa, depois de morta na cruz, e lançavam numa pilha de junto com outros corpos também. O que isso faria na nossa fé cristã se o corpo de Jesus tivesse lançado junto com muitos outros? Como a gente ia crer na ressurreição? Podia ser qualquer um. Cadê o corpo dele? Está jogado ali. Mas, na verdade, nós sabemos que ele foi enterrado por causa desses 2 homens. No momento que os discípulos ficaram com medo, fugiram, se esconderam, esses 2 homens foram super corajosos, Nico e José de Arimateia. Foram lá: Pilatos, nós queremos o corpo de Jesus, nós queremos enterrar esse homem, ele merece um enterro decente, ele foi um bom homem, um grande mestre em Israel, e nós queremos dar uma honra para ele. E ele cedeu, eles pegaram o corpo de Jesus. José de Arimateia era dono de um túmulo que nunca tinha sido usado, colocou Jesus lá. E Nico era um cara que tinha muitos recursos, por isso que a gente entende que ele era rico, porque ele pegou 100 libras, peso, né? Que é equivalente a 45 quilos de especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Então ele pegou esses 45 quilos e embalsamou o corpo de Jesus e levaram Jesus para a sepultura. Então, se ele não tivesse sido impactado por Jesus, ele não teria feito isso, certo? Mas porque ele foi nessa conversa, marcou a vida dele, e ele foi lá e fez isso, enfrentou Pilatos e tudo isso. Agora, olha que interessante, Nicodemos,
líder da cúpula, rico, influente, fariseu. Fariseu eram os líderes religiosos da época, haviam cerca de 6.000 fariseus e ele estava entre os top dos top dos top. Esses caras se dedicavam à interpretação da Bíblia. A Bíblia na época era composta de, eles acreditavam que os cinco primeiros livros da Bíblia eram os livros que eram inspirados por Deus. E eles se dedicavam, eles sabiam de cor e salteado, onde tinha vírgula, onde tinha reticências, onde tinha exclamação, detalhista. Não só os 5 livros eles sabiam de cor e salteado, mas haviam outros 2 livros que ajudavam a interpretar esses 5 livros. Um chamava Misná e o outro chamava Talmud. Então, o Misná era como se fosse um livro que explicava as leis de Deus. E o Talmud era o comentário do que tinha sido explicado. Então o negócio se expandia, era muito louco. Então, para você ser um fariseu, você tinha que manjar tudo, você tinha que saber tudo, ele se dedicava a vida toda para isso. Então, esse camarada, o Nico, ele era bom nisso daí, ele entendia muito bem os mandamentos, ele entendia muito bem. Só para vocês terem uma ideia, o Misná, não tem um mandamento que diz, guardai o sábado e faça santo, né? Eu acho que diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. É um dos 10 mandamentos. O Misná, existem 24 capítulos escritos só para interpretar essa única lei. Doido, né? Então, inclusive, está escrito no Misná que os judeus não podiam fechar a porta, porque o fato de você abrir a maçaneta e empurrar dá trabalho. Então, tinha que ser santo o dia, você não podia trabalhar, então eles deixavam a porta encostada. Então, para não dar o trabalho de abrir a porta. Né, o irmão André aqui compartilhou hoje que na cultura judaica também nos hotéis, os elevadores param em todos os andares, porque você não precisa ter o trabalho de apertar o botão do elevador. Então, no dia de sábado, o elevador, se tiver 30 andares no prédio, você mora no 30º, olha a viagem que você vai esperar. Porque você não pode ter o trabalho de apertar o botão. Então o bagulho é louco. Então tinha lá o Misná e tinha lá o Talmud, o comentário do Misná, e assim vinha. Agora, por que esse homem veio conversar com Jesus? Aqui o Nicodemos, versículo 1, 2, 3, chega até Jesus, né? A Bíblia fala aqui no começo que ele veio à noite até Jesus, e Jesus sabia o que estava no coração desse homem. Então eu acredito que um dos motivos que ele veio ter com Jesus era um conflito interno que ele tinha. Em Eclesiastes 3, versículo 11, diz que Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Todo homem que nasce tem um anseio pela eternidade. Todo homem que nasce tem um espaço no coração que clama e questiona a vida após a morte. Nós tivemos o pastor Greg aqui pregando recentemente e ele falou os depoimentos dos ateus, dos homens que estavam à beira da morte, que sempre tiveram rejeitado Jesus, escolheram rejeitar Jesus, e na cama de morte o depoimento deles era: eu não sei o que me aguarda, eu sinto medo, eu sinto escuridão, eu sinto calafrio. Todos unanimemente falaram que sentiam esse tipo. Agora, quando você vê um servo de Deus na beira, na cama da morte, ele sente paz. Quando você vê um servo de Deus na beira da morte, ele sente alegria. Ele tem vontade de partir logo, porque ele sabe: enquanto então chegar o dia. Não é quem lembra dessa música aí? Né? Não lembra? Me ajuda aí, me ajuda aí. Já parou de me ajudar? A gente canta muito em enterro essa música. É um hino da harpa. Terei vitória, o Rei da Glória. Posso crer no amanhã. É isso aí. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, o servo de Deus, quando ele está na beira da morte, ele entende que ele pode crer no amanhã, ele sente paz. Agora, quem rejeitou Jesus, o que ele sente é medo, o que ele sente é incerteza, o que ele sente é escuridão, ele não sabe. Mas o Senhor quer revelar isso para nós e trazer essa paz para nós. Amém?
Então, Nicodemos tinha esse conflito. Ele obedecia a lei, mas mesmo assim ele não tinha certeza, porque ele estava ouvindo Jesus anunciando o reino de Deus. E aí o que Jesus fala para ele? Nico, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí perguntou Nicodemos no versículo 4, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Muita gente acha que quando Jesus fala nascer da água tem a ver com o batismo. Na verdade, Jesus está referindo aqui a nascer da água de uma limpeza. Existem algumas profecias, a gente lê no livro de Ezequiel e outros livros dos profetas, que fala sobre a limpeza de Israel, sobre você estar limpo, ter as vestes limpas, lavadas. Então é disso que Jesus está falando aqui, limpeza, purificação, nascer da água, ser limpo, e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontecem com todos os nascidos do Espírito. 9. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Disse-lhe Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Essa frase mexeu comigo porque eu fico pensando, às vezes você pode ler uma coisa, você pode entender uma coisa e entender completamente errado. Você pode estudar alguma coisa e interpretar completamente errado. E aqui Jesus está querendo dizer para Nicodemos que você não consegue aprender o seu caminho para o céu. Você precisa nascer de novo. Não é com mais conteúdo, com mais conhecimento que você vai entrar e enxergar e ver e viver o reino de Deus. Mas é nascendo de novo, é aceitar esse novo nascimento. Experiência é muito melhor do que conhecimento. E Jesus continua dizendo, você é mestre e não consegue? Asseguro-lhe, versículo 11, que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. O que Jesus está falando aqui? Nós falamos daquilo que a gente experiencia. Nós falamos daquilo que a gente vive. Não aquilo que a gente estuda. Não aquilo que a gente faz teoria sobre. Não aquilo que a gente fica debatendo sobre. Mas aquilo que a gente está vivendo. E Jesus veio do céu. E Ele veio mostrar e revelar o coração do Pai. Mostrar para o mundo aquilo que Ele viu e ouviu do Pai para nós. Amém? Então, o ministério de Jesus, as palavras de Jesus tinham muito mais autoridade do que as palavras dos fariseus, porque os fariseus, eles pregavam com mero conhecimento, Jesus pregava com experiência, Jesus pregava o que ele vivia, Jesus pregava o que ele sentia, Jesus pregava o que ele via, e isso trazia um peso e uma autoridade muito maior do que as pregações dos fariseus. Por que era difícil um fariseu crer em Jesus? Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, aquilo que você acredita te leva a uma ação. Aquilo que você acredita vai determinar a sua direção. Por exemplo, se você acredita num santo, seja lá qual for, esse teu credo vai fazer com que você vá na vendinha, vai na loja, eu quero comprar a imagem desse santo, eu quero esse santo lá na minha sala, o cara vai vender a imagem para você, você comprou, você vai levar essa imagem para a tua casa, você vai colocar ela no local de destaque, você vai comprar vela, você vai acender a vela para esse santo e você vai piamente crer que esse santo vai trazer proteção para a sua casa, para a sua vida, para a sua família e responder às suas preces. Então, essa tua crença te levou a uma ação, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado para onde a nossa crença está nos levando. Será que eu estou crendo na coisa certa? Os judeus acreditavam, olha só, que só por terem nascido na linhagem de Abraão, Abraão é considerado o pai da fé na Bíblia, só por eles terem sido descendentes de Abraão, eles já eram salvos.
Por isso que quando Jesus começou a debater com Nicodemos sobre nascer de novo, Nicodemos ficou questionando, mas eu já sou salvo. Se você acredita que você já é salvo, você estaria procurando por um Salvador? Então você entende a dificuldade para um fariseu ou para um judeu crer em Jesus? Porque eles já acreditavam que eles eram salvos. Eu já sou salvo porque eu preciso de um Salvador. Eles, inclusive, ensinavam nas sinagogas que Abraão ficava na porta do inferno, de bituca, caso algum dos seus filhos erroneamente se enganava e fosse entrar para o inferno, errasse o caminho. Sem querer, o cara errou o caminho, né, o GPS deu zica, ele foi para o inferno, Abraão estava lá na porta, filho, entra aqui não, filho, aqui não, você é salvo, você é da minha linhagem, você veio do meu sangue, você é da minha promessa, vem comigo aqui, vamos para o céu. Então, se os caras acreditavam nesse tipo de teoria, tu acha que eles achavam que eles iam errar o caminho do céu? Nunca, porque mesmo se errasse, Abraão estaria lá. Se eles já eram salvos, não estavam procurando por um Salvador, não referente à vida eterna. Eles queriam um Salvador que o libertasse do Império Romano, mas não um Salvador que lhe desse uma nova vida. E aí, isso é muito importante você saber naquilo que você acredita, que é o correto. Uma vez eu vi uma história de um cara que estava trabalhando numa obra. Estava chovendo e eles estavam cavando uma trincheira para passar o encanamento. E eles lá cavando a trincheira e chuva e o trabalho rolando e eles continuando. Aí o pedreiro estava cansado, decidiu, né, se apoiar num poste. Então tinha um poste de luz aqui, ele se apoiou e começou a tremer. O chefe dele, vendo aquela situação, meu funcionário está sendo eletrocutado. Ele pegou a pá, veio com tudo e deu uma pasada com a parte da madeira no braço do homem, para soltar o braço dele do poste. Certinho. É isso mesmo que tinha que fazer, porque não tinha como ajudar, senão ele ia ser eletrocutado junto. A madeira é isolante, ele pá, né? Sendo que ele quebrou o braço do homem. E o homem falou: chefe, eu só estava tirando o barro da minha bota. O que você acredita vai te levar a uma ação. Então você tem que tomar cuidado para você acreditar no que é certo, amém? Está aberto a ser ensinável, está aberto a ser corrigido, está aberto a ser conduzido, para que o Espírito Santo te guie naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, para que amanhã você não se arrependa. Amém. João 3,16 confrontava os fariseus. A gente lê, porque Deus significa autoridade suprema, amou o mundo de tal maneira. A palavra mundo, nesse versículo, significa todas as etnias, toda língua, toda raça, toda cor, toda nação, não só Israel. Porque para o povo judeu, Deus amou Israel, acima de tudo. Mas, na verdade, Deus amou o mundo. Que deu o seu Filho unigênito, deu o seu melhor presente, deu o que ele tinha de melhor. Todo aquele, esse é o maior boas-vindas de todos. Todo aquele, olha que boas-vindas amplo, não é seletivo, diz todo aquele, eu, você, todo aquele que crê. Vou te dizer que não é difícil. Não diz aqui no versículo João 3, versículo 16, não diz que a salvação aqui, ó, não é todo aquele que conseguir escalar o Monte Everest. Está escrito isso aqui? Porque aí já desqualificava um monte de nós aqui. Não está escrito aqui todo aquele que matar 100 filisteus. Não está escrito aqui todo aquele que fielmente seguir os 10 mandamentos, o Misná e o Talmud, ganha bônus. Está escrito aqui isso? Não. O que diz aqui? Todo aquele que crer. Todo aquele que crê. Então ninguém está desqualificado a crer. Porque todo mundo é capaz de crer. Agora, o que quer dizer crer? Crer não significa só acreditar, ter consciência da existência. Porque a Bíblia fala que até o diabo crê que Deus existe e se estremece de medo dele. Então, a gente tem que entender que crer significa confiar e depender.
Então, todo aquele que confiar em Deus e todo aquele que depender de Deus, aí sim, não vai perecer e vai ter a vida eterna. Todo aquele que crê, não pereça. Perecer tem a ver com libertação divina, tem a ver com livramento do inferno, da segunda morte, mas tenha a vida eterna, que é a sua posse mais preciosa. A posse mais preciosa que o homem pode ter. Amém? Destrinchando João 3,16 aí. Os judeus não enxergavam a divindade de Jesus por conta de uma falsa expectativa que eles tinham. Falsas expectativas geram frustrações. Falsas expectativas te cegam, você não consegue enxergar a verdade. Eles achavam que o Messias viria ao mundo, eles criam que vinha um Messias. Mas ele achava que o Messias, o que o Messias iria fazer? O Messias iria trazer uma revolução, o Messias iria exaltar Israel acima de todo mundo, o Messias iria libertar Israel da opressão do Império Romano, e eles acreditavam nisso. É quando vem Jesus, filho de carpinteiro, cresceu na região de Nazaré, que não era uma região importante, ele não era uma pessoa consideradamente nobre para as pessoas, porque eles também não foram investigar. Jesus veio da linhagem de Davi, era nobríssimo, mas eles não investigavam, ou julgavam pela aparência mesmo. Então, eles não enxergavam Jesus como Messias por conta das falsas expectativas que ele tinham. Então, eles esperavam o Messias vindo num cavalo, vindo com um exército, vindo com pompa, vindo bem vestido, vindo com uma aparência bela, de nobre, de respaldo. E Jesus não era nada disso, e eles não conseguiram. E foram os fariseus que acabaram matando Jesus. Olha que interessante isso. Os fariseus foram os que mataram Jesus. Então, não sei, eu creio que todos nós aqui já tivemos alguma experiência negativa com alguma expectativa falsa, né? Uma vez, nós fomos, eu e minha esposa, mais uma pessoa que frequentava a nossa igreja, há muitos anos atrás, nós fomos para Londrina, no Paraná, para fazer um curso. Fomos participar de um curso lá. Uma igreja estava sediando esse curso, a gente achou interessante e decidimos ir. E a gente foi. Eu pesquisei hotel na internet. E como a gente estava com um orçamento curto, eu fui nivelando por preço, né? E aí eu olhei, nossa, esse preço tá bom desse hotel. Olhei, entrei no site, olhei as fotos do quarto, olhei as fotos do hotel. Pô, show de bola. Se enquadra no meu orçamento, é para lá que a gente vai. Amor, fechei o hotel. Falei para minha esposa, seguimos em frente. Quando a gente chega lá, não era bem um hotel. Era um motel. Sendo que o H estava escrito no site de uma forma tão bem, né, que estava mais pagado que para M. E eu não vi. Então, quando nós chegamos lá, eu, a minha esposa e um membro da igreja, nós tínhamos reservado 2 quartos. A gente chegou lá, o cara olhou para a gente assim, achando esquisito, minha esposa na hora já não gostou. Aí eu falei, já que estamos aqui, vamos olhar o quarto, porque eu não tenho preconceito, vamos lá. Quando a gente chega no quarto, tinha pelo em cima da cama, tinha sabonete usado para lavar as mãos ali na pia. Minha esposa na hora, vamos embora daqui. Aí eu cheguei para o cara, cancela a minha reserva, nós nos enganamos. Mas na internet, estava lindo. Os ângulos foram os melhores, super valorizados. Olha só a expectativa frustrada. Olha como a gente consegue ser enganado. E o que será que talvez na sua vida você está acreditando que não é algo genuíno e verdadeiro, que fundado na palavra de Deus? Porque expectativas erradas vão gerar frustrações. Expectativas erradas vão levar a gente à cegueira. Os fariseus não enxergavam Jesus, não reconheceram Jesus, crucificaram Jesus. Eles criam que no Antigo Testamento Deus deu algumas promessas, e de fato deu. 3 promessas acerca de Israel. A primeira promessa era que Israel seria reunido,
que Deus ia pegar o povo espalhado de Israel e trazer todos de volta. A segunda promessa era que haveria uma limpeza e uma transformação espiritual do povo de Israel. E a terceira promessa é que o reino do Messias viria sobre Israel e sobre todo o mundo. Então, para o fariseu, para os judeus que estavam sendo ensinados nas sinagogas, eles acreditavam que as duas primeiras promessas já tinham acontecido. Eles acreditavam que a primeira promessa de Israel ser reunido tinha acontecido porque quando o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Israel, levou como exílio, fez um monte do povo de Israel de escravo e levou para a Babilônia, houve um tempo que esse reinado faliu, quebrou, houve um outro reino, acho que o Persa, se eu não me engano, e o rei da Pérsia liberou o povo para voltar para Israel, e o povo voltou. Então eles acreditaram na cabeça deles que Deus já cumpriu essa promessa. O povo já está de volta. Haveria uma limpeza e uma transformação espiritual em Israel. O movimento dos fariseus, 6.000 homens se dedicando à palavra, tendo devoção genuína ali e tal, eles achavam que aquilo já era uma limpeza espiritual. Então, segundo a promessa, também já tinham ticado lá na caixinha. O que faltava? O Messias. Mas quem era o Messias? Sepacol, né? Bonitão, topete, né? Olho azul, cavalo branco, né? Então, eles estavam esperando um Messias, era a única promessa que faltava. Aí, quando veio o filho do carpinteiro, ninguém botou fé. Então, o povo queria ali um Messias que fosse trazer um novo mundo para Israel. Mas Jesus não veio trazer um novo mundo para Israel, Jesus veio trazer uma nova vida para todos. E eles não conseguiram identificar isso. Quando Jesus morreu na cruz, eles acreditavam que Jesus fracassou, quando na verdade esse foi o maior triunfo. Eles estavam tão enganados que eles não conseguiram enxergar o triunfo de Jesus. O triunfo aconteceu e eles nem reconheceram e nem compreenderam. Olha o que diz o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Próximo. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Próximo. E tendo, olha só, despojado os poderes e as autoridades, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Não, volta lá. E tendo despojado os poderes, poderes são os principados, as potestades, são os demônios, é o próprio Satanás, inclusive dentro de Satanás que o pastor Greg pregou, aquele demônio lesado que só tinha um olho que fica te atazanando, aquele também foi derrotado na cruz do Calvário. Todos os poderes e as autoridades, Jesus fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz. Que triunfe tanto, isso merece uma salva de palmas, amém? Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Um triunfo que passou despercebido, porque eles estavam esperando que César fosse destronado. Mas quem foi destronado foi o demônio que atuava na vida de César. Jesus veio de um reino muito diferente do reino que o povo estava aguardando. Os judeus queriam novas circunstâncias, uma nova terra, um novo mundo, né? Diferente do que... A mesma terra, mas de forma diferente. Mas Jesus veio lhes dar uma nova vida. Foram os fariseus que mataram Jesus. Eles que incentivaram a multidão, porque eles estavam crendo na coisa errada. Eles estavam crendo de forma errada. Eles estavam interpretando a Bíblia de forma errada. E eles estavam esperando, e eles criticaram Jesus, eles crucificaram Jesus. Quando Pilatos colocou Jesus e colocou um outro homem lá, um ladrão, um assassino, era de costume soltar alguém antes da Páscoa. Eles iam soltar ou Jesus ou esse criminoso.
e o povo, inspirado, incitado pelos fariseus, disseram: crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Será que não existe nenhuma área de nossas vidas que nós estamos equivocados? Queria que você fizesse uma reflexão quando nós encerramos esse culto. Será que não tem nenhuma área na sua vida que você está agindo por uma crença errônea? Quais as falsas expectativas que você tem criado dentro de você que tem te levado a frustrações, a um comportamento que não condiz com a vida abundante que Deus quer te dar? Nicodemos, mesmo sendo um homem bom, um judeu estudioso, precisava de um Salvador, precisava nascer de novo. Muitas vezes, muitas pessoas entrevistadas por aí acerca do céu, elas acreditam que vão para o céu por serem pessoas boas, por não desejarem o mal para ninguém. É muito bom ser uma pessoa boa, não desejar o mal para ninguém, mas não é isso que nos leva para o céu. É necessário nascer de novo. Jesus disse: quem quiser ver o reino de Deus precisa nascer de novo. Não podemos estar equivocados, não podemos ter uma expectativa errada quando se trata de vida eterna. Esse é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. E Jesus é tão bom que Ele não só nos dá essa vida eterna, mas Ele também nos dá uma vida abundante na terra. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, todo aquele que confiar nele, todo aquele que depender dele, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo, mesmo amado por Deus, só pode receber dos benefícios do seu amor quando passa a crer em Jesus. A Bíblia não fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Buda. A Bíblia não fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Allan Kardec. A Bíblia não fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele levantou um Papa. A Bíblia não fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele levantou Maomé. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Você só vai experimentar os benefícios do amor de Deus quando você passar a crer, a depender e a confiar em Jesus. Vou pedir para que todos fiquem de olhos fechados, cabeças curvadas nesse momento. E eu gostaria que, se você sente no seu coração hoje que você nunca iniciou uma jornada com Jesus, você nunca entregou sua vida a Ele, você nunca confessou Ele com seus lábios, declarando que Ele é o Salvador e único Senhor da tua vida, e você sente que deveria fazer isso hoje, no momento que você declara, no momento que você abre o seu coração, Ele entra em nossas vidas e faz morada, e Ele sela a certeza da vida eterna em nós. É simples assim.
alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer essa oração, convidando Jesus para se tornar o seu Senhor e Salvador? Talvez você nunca fez isso. Ou talvez você se enquadra num outro grupo. Você já confessou Jesus no passado, você já iniciou um relacionamento com Deus no passado, mas por algum motivo seu coração se esfriou, por algum motivo você se afastou, por algum motivo você se distanciou, e hoje você não está aqui por acaso. O próprio Deus te trouxe para cá, o próprio Deus te chama de volta. E se você sente Deus te chamando de volta, eu queria orar por você também. E eu vou pedir para você levantar sua mão aí onde você está, se você gostaria de orar comigo. Se você gostaria de receber Jesus na sua vida nessa noite, seja pela primeira vez, ou seja voltando para Ele. Eu fiz isso há alguns anos atrás. Foi a melhor decisão da minha vida. Com 5 anos de idade, amém, já vi tua mão aqui na frente. Mais alguém? Com 5 anos de idade, eu me entreguei a Jesus pela primeira vez. Mas eu me desviei, fiquei longe, meu coração se esfriou, carreguei ofensa na minha vida. E fiquei 7 anos afastado de Deus. Depois, num culto como esse, o pastor perguntou: quem gostaria de voltar para o Pai? Eu levantei minha mão, foi a melhor decisão da minha vida. E eu não olhei mais para trás desde então. Amém, já vi tua mão lá atrás. Mais alguém? Nós já estamos encerrando. Mas se você sente o teu coração batendo mais forte, é o Espírito Santo falando no teu coração. Talvez você está online assistindo o nosso culto. Deus não se atenta à barreira geográfica. Ele pode ir na tua casa, onde você está, e você pode receber Jesus em sua vida. Mais alguém aqui? Talvez você não tenha certeza da tua vida eterna. Será que eu tenho, pastor, a vida eterna? Será que eu tenho? Jesus quer selar essa certeza em você. Se você não tem essa certeza e gostaria de sair daqui com essa convicção, também queria orar com você. Mais alguém? Queria que todos olhassem para cá agora. Vamos ficar todos de pé. Nós tivemos 2 pessoas que levantaram as mãos e elas não vão fazer essa oração sozinha, nós vamos fazer com elas, amém? Vamos todos juntos, como uma família. Vocês que levantaram suas mãos, orem comigo e todos nós repetiremos juntos. Querido Deus, nessa noite, eu lhe entrego a minha vida. Vem fazer morada em mim. Eu lhe peço perdão pelos meus pecados, por tudo que eu fiz de errado. Eu renuncio o inimigo e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Enche-me do teu Espírito para que eu possa andar contigo enquanto eu viver nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Come on, let's sing. Mighty mountains melt